Aleluia, bom dia, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você que nos assiste pela IBLN TV, você é o nosso convidado especial para juntos nessa manhã adorarmos, celebrarmos o nome daquele que tem todo o poder. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa, se colocar diante do Senhor, na certeza de que a atmosfera dos céus que adentra este lugar, que toma este lugar, é a mesma atmosfera que vai ser estabelecida na tua casa, aí aonde você está. Fecha teus olhos, se coloque diante do Senhor nessa manhã. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade dessa manhã de Te adorarmos. Apesar do distanciamento, nós temos a convicção que estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo desejo de Te adorar. E esse lugar chamado oração, adoração, é aqui que nós nos encontramos, Senhor, para Te adorar nessa manhã. Fala conosco, Senhor, fala por intermédio dos louvores, fala por intermédio da Tua palavra, usa o Teu servo nessa manhã, o nosso pastor, poderosamente, e que tudo que façamos aqui possa glorificar o Teu nome. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, que nos deu vida e vida abundante. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e nos conduza em cada parte dessa celebração, em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos juntos adorar ao Senhor por intermédio da leitura da Sua palavra, e o texto dessa manhã está lá em Salmos 140, versículos 1 a 7, quando a Bíblia diz assim: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes, no meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Glórias ao Senhor por essa palavra tremenda. Tome posse dessa palavra nessa manhã. E agora nós queremos convidar você a abrir os teus lábios aí onde você está, e que aí seja estabelecida uma atmosfera de adoração ao Senhor. Vamos juntos louvar, exaltar ao nosso Senhor nessa manhã. Aleluia. Estás
verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Aleluia, glórias ao nosso Senhor. Este culto é um culto especial nessa manhã, porque estamos dedicando este culto e também estaremos dedicando o culto da noite à família. Estaremos orando pela família, intercedendo pela família, levando uma palavra que abençoe a sua família. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Samuel 7,12, palavras do profeta Samuel, quando ele fez a seguinte declaração: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode hoje, aí de onde você está, também fazer essa declaração: até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família, a despeito das lutas, dos desafios que estamos enfrentando, do tempo de adversidade que estamos passando, mas eu e a minha casa podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos conduzido. Tome posse dessa palavra, declare essa verdade na tua vida, na vida da tua família nessa manhã. E como expressão de adoração e de gratidão ao Senhor nessa manhã, por tudo que Ele tem feito pela sua casa, pela sua família, nós queremos dar a oportunidade para você, nessa manhã, para adorar ao nosso Deus por intermédio da tua oferta, do teu dízimo. Você agora é nosso convidado para acessar as nossas contas e, dentro da sua disponibilidade, dentro daquilo que o Senhor colocar no teu coração, que você possa ser generoso, ser generosa e participar dessa obra. As contas estão aí colocadas na tela. Dentro daquilo que for possível para você, participe desse momento conosco, adore ao Senhor e que Deus abençoe você e sua família. Amém.
Santo é aquele que nos conduz. O Espírito Santo é aquele que nos orienta, é aquele que nos direciona. E que privilégio nós temos de ser conduzidos, orientados, direcionados pelo poder do Espírito Santo. E por isso nós precisamos nos entregar, nos colocar diante dele em adoração, em exaltação, em louvor, em rendição ao nome do Senhor. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Que nesta manhã você possa se colocar na presença do Pai, você possa se render, colocar a sua família diante do Senhor, pedindo: Espírito de Deus, visita o meu lar. Espírito de Deus, visita a minha casa. Espírito de Deus, visita a minha família. Me conduz, Senhor, nos teus caminhos. Me orienta, Senhor, a andar nos teus passos, a cumprir, Deus, as tuas promessas. Eu estou aqui, Pai, porque eu confio em Ti. A minha confiança está no Senhor. Ó Deus, eu me deleito na Tua presença. Eu me regozijo diante de Ti. Eu me alegro, Senhor, na Tua face. Eu me rendo, Senhor, diante dos Teus feitos. Eu me coloco totalmente diante da Tua presença. E eu quero, Pai, Espírito de Deus, que Tu tenha liberdade de atuar na minha casa, na minha família, nesta manhã. Que o Teu Espírito invada o meu lar. Ó Deus, traga, Deus, a resposta que nós precisamos, os sinais de que Tu estás agindo, de que Tu estás conduzindo, de que Tu estás operando sobrenaturalmente. Faz a Tua obra, Espírito de Deus. Sopra neste lugar, sopra na minha casa, sopra na minha família. Diga assim, faça essa oração. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Aleluia, aleluia. Exaltado seja o Teu nome, Jesus. Exaltado para sempre seja o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro presente nos momentos de angústia. Ele tem sido a nossa resposta em meio às dificuldades da vida, em meio às provações desse tempo, em meio às desilusões que temos experimentado. Ele tem sido a força que nós carecemos. Ele tem sido a resposta que nós precisamos. Ele tem sido o sinal que nos conduz. Nós cremos, irmãos, que como o povo de Israel foi orientado por uma nuvem de fogo, nós temos sido orientados a cada dia pela ação sobrenatural, pela ação soberana do Deus Todo-Poderoso. E nós cremos que Ele vai se mover em nossos lares, neste dia que nós dedicamos à família. Hoje nós fizemos todo um cenário preparado para estar perto de você, para nos aproximarmos da sua casa, para termos um ambiente familiar, para dizer para você que nós somos família com você. Nós somos aqui a sua casa, e aí no seu lar você pode ter liberdade de invocar a ação do Espírito Santo, de conduzir uma atmosfera celestial, porque hoje tudo foi preparado
para nos aproximarmos mais de você e fazer com que você se sinta em casa, também aqui conosco, nessa celebração desta manhã. Hoje, tanto o culto da manhã quanto o culto da noite, nós estaremos direcionando para a família. É para você que me escuta aí na sua casa, o nosso desejo é que você seja agraciado pelo Senhor hoje, que a sua família seja tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você receba a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e que esse mesmo sentimento, essa mesma atmosfera, esse mesmo mover de Deus que estou sentindo agora, possa chegar até a tua casa, e o ambiente da sua casa seja invadido pela presença do Senhor, que você experimente, você desfrute, que você se regozije hoje, que você possa se regozijar diante desse Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos são frustrados. Nós nos alegramos muito em ser igreja com você e que hoje você sinta que nós somos uma só família, um só povo. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Malaquias, capítulo 2, versículos de 10 a 16, e o título da mensagem de hoje é A Crise Familiar. Nós sabemos que nós temos enfrentado muitas dificuldades. Esse tempo tem sido um tempo de muita responsabilidade para nós como família, mas também tem sido um tempo desafiador para entendermos a necessidade de estarmos na nossa casa, muitas vezes isolados das nossas atividades, mas conectados com Deus. O fato de estarmos isolados socialmente não nos libera desse sentimento que nós precisamos ter de estar na presença do Senhor. Mas mesmo muitas vezes tendo consciência da palavra, mesmo muitas vezes conhecendo o Deus que nós conhecemos, nós enfrentamos lutas, dificuldades, provações, e isso tudo muitas vezes acaba atingindo o ambiente do nosso lar, o ambiente da nossa casa, o ambiente da nossa família. E esse texto é um texto muito conhecido por nós, mas é bem esclarecedor, porque esse momento foi vivido uma crise no povo de Israel. Eles estavam perdendo os seus valores, estavam perdendo as suas referências, e muitas vezes a nossa crise, o sentimento que temos é que, devido a esse tempo de luta que estamos passando, nós acabamos sendo afetados em nossa estrutura familiar, desestabilizando o ambiente da nossa casa. E diz assim o texto de Malaquias, capítulo 2, versículos de 10 a 16: Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vamos orar pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida neste momento.
Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, porque cremos que tu tens o controle e o domínio de todas as coisas. Agora, Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos dê inspiração, direção, orientação neste momento, para que tudo que nós vamos aqui tratar seja em submissão à tua palavra e orientados pelo teu Santo Espírito. Fala ao coração da tua igreja, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, como é difícil muitas vezes passarmos por situações de dificuldades, de provação, de luta, e entendermos aquilo que Deus tem para nós como propósito. Muitas vezes as pressões da vida nos deixam um tanto perdidos, sem direção, sem orientação, sem condução. O coração de Deus pulsa forte pela família. Sempre foi interesse do Senhor a restauração da família, sempre foi do interesse do Senhor o bem-estar da família, sempre foi do desejo do Senhor que o ambiente da nossa casa fosse um ambiente de alegria, um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de harmonia. Há uma sede por ser feliz dentro das nossas casas, e muitas vezes nós não ficamos atentos a essa realidade e acabamos dispersos, tornando o ambiente da nossa casa vulnerável. Mas nós precisamos ficar alertas quanto ao grito de socorro que muitas vezes está no ambiente do nosso lar. E esse grito de socorro, esse pedido de ajuda é para que a nossa família seja bem vista, estruturada, restaurada, curada, alicerçada na presença do Pai. Certamente nós temos vivido um tempo de grandes descobertas dentro dos nossos lares, isolados no ambiente da sociedade e do ambiente da sociedade fora da influência de outros relacionamentos. Nós temos tido tempo suficiente para enxergar alguns comportamentos dentro da nossa casa que muitas vezes até nos chocam. E por isso, muitas vezes nós temos visto lares desestabilizados e conflitos dentro das casas, gerando um clima de constante guerra, de constante briga, de problemas no seio da família. Queridos, a grande verdade é que os nossos dias têm sido marcados pela distorção dos princípios e valores familiares. Infelizmente, todos os dias nós somos bombardeados por situações que querem desestabilizar a ordem familiar. E por isso nós vamos ver todo tipo de aberração no que diz respeito à conduta comportamental de alguns dentro das suas casas. O que presenciamos é que, em nome da liberdade total, nós temos visto inúmeras famílias sendo levadas para a lama, perdendo os seus valores. São princípios invioláveis que se tornaram fúteis, sem ter a mínima atenção da nossa parte. Nós temos presenciado o desvio de conduta dentro dos lares, dentro das famílias, sendo tratado com normalidade. E isso muitas vezes nos choca em ver que nós temos engolido determinadas práticas como sendo natural, como sendo normal para esse tempo, mas que nós sabemos que é uma afronta no que diz respeito aos princípios da palavra de Deus, à verdade de Deus e aquilo que Ele tem como proposta para a nossa vida. Nós temos presenciado esse desvio constante de conduta dentro dos nossos lares. A família, ela carece urgentemente de restauração. Ela precisa urgentemente de ser reconduzida à presença do Senhor, à direção do Senhor, à orientação do Senhor. Restauração, de acordo com a palavra de Deus, é refazer tudo aquilo que Deus originalmente planejou. E muitas vezes, por perdermos a direção do que Deus tem para nós, nós acabamos sendo levados pela influência desse tempo.
Infelizmente nós vemos alguns casais, algumas famílias que perderam totalmente o foco de ser família. E embora estejam no ambiente de uma casa, estejam no ambiente de uma família, eles têm formato de família, modelo de família, estrutura de família, mas não são família de verdade, porque lhes falta os princípios originais daquilo que Deus planejou para eles. E por isso nós temos que trazer para a nossa casa, para a nossa família, propósitos eternos. A família foi projetada pelo próprio Deus, e é impossível vivermos outro modelo de família, senão aquele que a palavra de Deus nos adverte a viver. Se eu quiser ter um modelo segundo o mundo, segundo o meu prazer, segundo a minha vontade, eu vou estar em desacordo com a verdade de Deus. Aos meus olhos, eu posso até me imaginar sendo família, mas jamais eu serei família segundo a verdade de Deus. Quando Deus está fazendo a obra de restauração, Ele envia sempre um chamado especial para o seu povo. E Ele convoca esse povo para se ajuntarem a Ele nesse processo de renovação, de restauração e de recondução. Por isso, todas as vezes que nos desviamos do caminho, que saímos da rota, que queremos pegar um atalho, nós sentimos Deus nos chamando, nos convocando, nos atraindo para Ele, para esse tempo de reestruturação. E eu creio, meu amado e minha amada que me ouve nessa manhã, que esse realmente é um tempo propício, é um tempo ideal para revermos os nossos conceitos dentro das nossas casas, reavaliarmos a nossa conduta, revermos as nossas ações, pararmos de nos preocuparmos com coisas periféricas, muitas vezes preocupados com questões financeiras, com questões materiais, e nós esquecemos de reestruturar espiritualmente a nossa família, reestruturar segundo os princípios da palavra de Deus o nosso lar. Este é um tema bastante atual, pertinente e urgente. A maior crise que estamos vivendo em nossos dias não é a crise do coronavírus, não é a crise política. A maior crise que nós estamos experimentando é a crise familiar. Porque todas essas situações, creia, vai passar. Todas essas instabilidades políticas, mais cedo ou mais tarde, vai se chegar no consenso. E isso é previsível. Mas quando a estrutura da nossa casa é corroída, quando nós perdemos os nossos valores familiares, muitas vezes se torna irremediável. Não há mais saída, não há mais solução, não há mais resposta. A crise familiar é a pior de todas as crises. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós observamos ao longo da história bíblica que os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra, o povo se corrompeu. Práticas erradas são frutos de princípios errados. Eles estavam lidando de forma errada uns com os outros, porque estavam lidando de forma errada com Deus. Por isso, muitas vezes, o fracasso familiar está associado ao nosso fracasso em nosso relacionamento com Deus. Por isso, nós só vamos restaurar, reestruturar as bases que dão solidez à nossa família quando nos voltamos para o Senhor, quando nos voltamos para a palavra, quando nos voltamos para os princípios da verdade do Senhor. Os casamentos mistos estavam pondo em risco a teocracia judaica, a integridade espiritual da nação, e o divórcio estava colocando em risco a integridade das famílias. O abandono do cônjuge estava ameaçando e provocando o desmoronamento dos lares de Israel. Nós devemos entender, queridos,
que famílias desestruturadas, quebradas, desembocam em sociedade fragmentada e em igrejas fragilizadas. O que vai dar solidez ao nosso ministério, o que vai dar solidez à vida da igreja, não são as suas atividades em si, não é a sua estrutura física ou administrativa, mas é a maneira como as famílias que compõem essa igreja estão se comportando. Se nós somos uma igreja sólida, certamente nós temos na composição dessa igreja famílias que vivem segundo a verdade de Deus, os princípios da palavra de Deus, que ouvem a voz do Senhor, que são orientadas e conduzidas pelo poder do Espírito Santo. Mas se a nossa casa está em ruína, se a nossa casa, a nossa família, o nosso lar está em crise, a igreja será afetada. A maioria das instabilidades que vivemos no ambiente da igreja são decorrentes da situação que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. Isso é algo tão sério, queridos, que o Senhor traz para o pastor, para a realidade da vida daquele que conduz a igreja. E ele diz: se o pastor não administrar bem a sua casa, ele não pode sequer ser pastor. Como ele vai administrar a igreja do Senhor? Por isso, a saúde primeira está na sua casa. O desejo de ter uma família alicerçada na palavra de Deus vai nos fazer viver o verdadeiro testemunho da fé cristã. O apóstolo Paulo pergunta: que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Isso mostra, queridos, que nós não podemos ter uma vida dupla, ser alguém que professa Cristo, que glorifica a Deus, que adora o Senhor no ambiente da igreja, quando a nossa casa não se tornou um ambiente de paz, de alegria, de vitória, de sucesso, de harmonia, de regozijo, de felicidade. A estrutura da igreja depende da estrutura familiar. Fora disso, todo o processo entra em ruína. Eu lhe pergunto nessa manhã, como nós devemos nos posicionar diante dessa tão grave crise? Que tipo de crise você tem vivido aí na sua casa? O que podemos extrair de lição na palavra de Deus que nos ajudará a restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família, restaurar o nosso lar? Primeiro, queridos, enfrentamos a crise familiar quando glorificamos a Deus. Tudo começa com o nosso relacionamento com Deus. Fora do nosso relacionamento com Deus, não há princípio que nos sustente, não há fé que sobreviva. Por isso, nós precisamos sim, para enfrentarmos qualquer crise no ambiente da nossa casa, no ambiente da nossa vida, no ambiente da nossa família, primeiro nós devemos atrair a presença de Deus. Nós precisamos convocar, invocar o Senhor para estar perto de nós. Por isso, nós enfrentamos a crise quando glorificamos a Deus. O verso 10 de Malaquias 2 diz: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Amados, a vida cristã, ela deve ser vivida exclusivamente para a glória de Deus. Qualquer outro princípio que eu possa querer nortear, orientar a minha vida, será falho. O casamento é uma demonstração do casamento de Cristo com a igreja. O lar precisa ser um ambiente onde Deus se manifesta. A nossa casa precisa atrair a atmosfera do céu. A adoração que vivemos dentro do ambiente do nosso lar precisa ser uma atitude natural. Não pode ser um ambiente, uma situação fabricada, algo artificial.
uma performance. Nós precisamos transformar o ambiente da nossa casa em um ambiente que glorifica a Deus. Adão pôde viver esta realidade quando estava em comum acordo com a vontade do Senhor. Mas a desobediência traz juízo. Deus não premia a desobediência. As consequências podem ser amargas para aqueles que entram na contramão da vontade do Pai. Nem sempre nós conseguimos trazer a verdade de Deus para dentro da nossa casa. A impressão que temos é que vivemos dois mundos distintos. O ambiente onde professamos a nossa fé e a realidade influenciada pelo mundo, contaminada pelo pecado, que tantas vezes toma conta da nossa família e conduz a nossa história. Amados, é triste passarmos a vida fingindo que estamos adorando a Deus, que estamos servindo a Deus, que somos feitos para o seu louvor e para a sua glória. A realidade que se encontra à nossa frente é a de que preferimos fechar os nossos olhos, até muitas vezes que buscar ajuda para encontrarmos solução em Deus para as dificuldades que enfrentamos dentro do nosso lar. Você já viu que a nossa situação se agrava quando nós imaginamos que damos conta sozinho de enfrentar as crises no relacionamento conjugal, as crises nos relacionamentos entre pai e filho, entre irmão e irmão, entre parentes. Muitas vezes, quando as pessoas nos procuram pedindo ajuda, o leite já derramou, a situação já entrou em processo de falência, a casa já está em desordem. A vida com Deus, ela precisa ser vivida na sua plenitude. Por isso nós precisamos ter um ambiente, o ambiente da nossa casa, um ambiente que glorifica a Deus. A palavra do Senhor diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Então, o fato de termos liberdade no ambiente da nossa casa, em estarmos à vontade na nossa família, tirarmos o sapato e andarmos com o pé no chão, não nos isenta de transformar o ambiente da nossa casa em um ambiente que glorifica a Deus. Nós precisamos ter essa consciência, esse sentimento precisa estar presente no nosso coração. Por isso, nós precisamos restaurar o altar de adoração dentro das nossas casas. Nós precisamos, queridos, resgatar a adoração coletiva e pessoal dentro do nosso lar. Nós precisamos transformar a nossa sala em um local de culto ao Senhor, um local em que externalizamos a nossa fé, um lugar onde testemunhamos a nossa relação com o Pai. Precisamos ter uma vida, uma família que glorifica a Deus, pois só assim nós vamos ter os conflitos familiares resolvidos e o ambiente da nossa casa será transformado. A segunda lição que nós extraímos desse texto é que resolvemos a crise familiar quando solucionamos os problemas. Muitas vezes nós colocamos o lixo embaixo do tapete, passamos a vida toda fechando os olhos para a realidade que precisam ser tratadas, para problemas que precisam ser resolvidos, para situações que carecem de solução, de saída, mas nós fugimos de tudo aquilo que de alguma forma possa gerar conflito. E muitas vezes as situações precisam vir à tona, o problema precisa ser trazido à mesa, para que encontremos a saída, a solução, a resolução. Olha o que nos diz o texto de Malaquias 2, no verso 11. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Amados, nada pode ser mais prejudicial dentro da nossa casa
do que carregarmos pendências, problemas sem solução, conflitos sem saídas. É triste acompanharmos famílias que não conseguem resolver as suas crises diárias, os seus problemas diários, e acabam somatizando ao longo da vida as suas dificuldades, sem buscar ajuda, sem buscar orientação em Deus, sem buscar resposta na palavra, e por isso acabam em dilemas profundos e em problemas sem saídas. A verdade é que permitimos que os problemas permaneçam dentro da nossa casa, porque perdemos a referência da palavra, nós perdemos a nossa referência em Deus, nós buscamos todo tipo de ajuda ou de autoajuda, nós buscamos muitas vezes em estudos, em pesquisas, em orientações de profissionais, mas perdemos o foco da palavra, e é impossível ter um padrão de família saudável, um padrão de família cheio da graça, sem a verdade de Deus norteando, conduzindo e orientando a vida dessa família. Nós convivemos com naturalidade, com determinadas atitudes, que sabemos que estão em desacordo com a verdade da palavra, mas não nos incomodamos, não ficamos constrangidos, e esquecemos, queridos, que tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, que trazemos para a nossa casa, é um ato de infidelidade a Deus. Quando eu deixo no ambiente da minha família determinadas atitudes acontecer, princípios da palavra de Deus serem atingidos, eu não estou só trazendo uma atmosfera do inferno para dentro da minha casa, mas eu também estou sendo infiel a Deus e a sua palavra. É necessário entendermos que a nossa vida desvairada e sem a verdade da palavra é repugnante aos olhos do Senhor. Judá desonrou o Senhor pelo seu comportamento infiel e fora dos princípios, dos ensinamentos do Pai. Precisamos assumir os nossos erros e buscar a solução dos nossos conflitos e posturas fora dos padrões de Deus. Malaquias alertou o povo a respeito das atrocidades cometidas por eles. Precisamos entender que não se trata simplesmente de definir com quem devemos nos relacionar, mas essencialmente identificar quem será ou a quem será a nossa lealdade. O sentimentalista, ele é devoto das suas emoções, em nome delas ele faz as suas escolhas. Deus deseja que o nosso relacionamento mais fundamental seja aquele que vai nortear, direcionar as nossas escolhas e as nossas decisões. Amados, não podemos fingir que não estamos vendo problemas que se instalaram dentro dos nossos lares. Muitas vezes as crises que vivemos se tornam irremediáveis, porque ao longo dos dias nós fomos tratando com naturalidade aquilo que precisava de cura imediata, um tratamento de choque, às vezes uma falta de posicionamento. Me perdoem a franqueza, mas existem muitos lares desestabilizados, em conflito, porque os pais, aqueles que deveriam trazer a verdade de Deus como princípio para suas casas, não se posicionam. Infelizmente, nós temos sido muitas vezes levados por uma onda de influência mundana, e toda ação do mundo, ela é permeada pela ação do diabo, porque o mundo jaz do maligno, e por isso tem ambientes familiares que se tornam verdadeiros infernos. Muitas vezes nós vemos em brigas familiares as pessoas bradarem em alta voz: essa casa parece mais um inferno. Irmãos,
Não se choquem, mas essa é uma verdade. O fato de não solucionarmos os problemas e não buscarmos respostas na palavra de Deus para aplicarmos dentro da nossa casa, torna a nossa casa, o nosso lar, a nossa família em um verdadeiro inferno. Por isso, pare de empurrar com a barriga, pare de deixar de lado, pare de fingir que não está vendo, se posicione, tome uma atitude, resolva o problema, se coloque diante de Deus, peça perdão, busque orientação. Se você não sabe o que fazer, procure ajuda, mas procure em alguém que tenha uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Se dobre, se consagre, faça um jejum, busque a direção na palavra, peça a resposta a Deus. Só não fique aí parado, fingindo que não está vendo. Problemas em nossa casa precisam ser resolvidos. Precisamos viver de uma maneira que agrade a Deus. O primeiro testemunho que precisamos dar é dentro da nossa casa, resolvendo as pendências e dirimindo os conflitos familiares. Terceiro, resolvemos a crise familiar com a verdade. Malaquias 2:13 diz: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. Amados, esse povo vivia essa realidade de uma vida dúbia. Eles achavam que pelo fato de estar entregando uma oferta a Deus, a sua oferta estava chegando diante do Pai de maneira aceitável. Mas Deus não se associa com o erro. Deus não se vincula àquilo que está fora de padrão. Deus é um Deus de verdade, e Ele não faz nada fora da verdade. Por isso, todo espírito de mentira, todo espírito de fraude, todo espírito de engano, tudo aquilo que é camuflado, tudo que está escondendo alguma coisa, está fora da verdade de Deus, está fora da vontade de Deus, está fora dos princípios de Deus. Encarar o nosso real estado e enfrentar as dificuldades com a verdade é a postura adequada para quem busca cura e restauração de Deus em meio às crises. As crises da vida são oportunidades para sermos tratados com a verdade. Enquanto tiver algo oculto, escondido, nós estaremos vivendo em crise. Por isso, pare de esconder o lixo embaixo do tapete. Pare de tentar camuflar a verdade de Deus com a mentira. Deus prima pela verdade. É triste, queridos, presenciarmos pessoas que preferem viver no me engana que eu gosto, a ter que reconhecer e encarar a triste verdade que existem situações pendentes em sua casa que precisam de solução. Certo dia, conversando com uma pessoa, ele disse para mim assim: mas o meu casamento é fantástico, a minha família é maravilhosa, eu não tenho problema dentro da minha casa, eu não tenho problema na minha família, eu não tenho nada que eu possa dizer que minha família é perfeita, nada eu posso trazer que eu diga assim, não, isso aqui tem essa falha, tem esse erro. E queridos, eu confesso que eu saí daquela conversa ali, eu digo, meu Deus, será que eu sou um peixe fora d'água? Porque na minha casa eu encontro dificuldades, na minha casa eu enfrento desentendimentos, na minha casa muitas vezes eu tenho que chorar nas madrugadas pedindo a Deus sabedoria, na minha casa muitas vezes eu me desentendo, muitas vezes a gente pensa diferente, mas o que eu não posso fazer, irmãos, é deixar de assumir que eu erro, que a minha casa não é perfeita, mas eu creio que o Deus perfeito, todos os dias, tem a resposta que eu preciso para mudar o ambiente de crise
da minha família. E depois de orar, pedir a direção de Deus, eu pude enxergar que muitas vezes o fato de passarmos uma imagem de perfeição da nossa família não quer dizer que aquilo tudo que eu estou mostrando é a verdade. Ser transformado, revelar as minhas falhas, pode ser um sinal de fidelidade a Deus. Porque quando eu revelo, eu posso ser tratado. Mas quando eu escondo, eu adoeço. A maioria das enfermidades psicossomáticas são situações pendentes que não são resolvidas, verdades que precisam ser trazidas à tona, mas que eu preferi guardar. E quando nós somatizamos, quando guardamos, nós acabamos adoecendo. Outra coisa que nós não podemos fazer é pelo fato de não querermos expor a nossa vida, fingir que está tudo certo. Tem pessoas que passam a vida transferindo responsabilidade e adiando a verdade ou a propagação da verdade em nome de se preservar, de preservar a família. Nós precisamos muitas vezes ser sinceros e verdadeiros diante do Senhor, tendo a capacidade de dizer: Pai, essa é a minha casa, eu tenho enfrentado esse problema, eu tenho enfrentado essa situação, a minha casa realmente tem fragilidades. Muitas vezes a gente vê muitos sinais, numa estrutura de um prédio, de uma casa, quando aparece um rachão, é sinal de que alguma coisa está errada. Mas muitas vezes a gente prefere dizer: não, isso não é nada demais. E quando nós vemos, aquela casa desmorona. Quarta coisa, irmãos, que nós precisamos ter como lição: resolvemos a crise familiar quando buscamos a bênção de Deus. Olha o que diz 2 Samuel 7:29. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ele continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. O lar é um lugar onde a adoção acontece em pequenos gestos, onde queremos mais compreender do que sermos compreendidos, onde o dar vem antes do que o receber. É o jardim onde a beleza e o perfume das flores exala em nossas palavras e em nossas atitudes. Não podemos esquecer que cada gesto, cada atitude e cada palavra que proferimos no ambiente do nosso lar é registrado na nossa alma, no nosso interior, e repercute em nossa vida. Esse deve ser um tempo propício para desfrutarmos os milagres de Deus dentro da nossa casa. Precisamos erguer um tempo onde as nossas orações fervorosas sobem ao trono da graça como aroma suave e agradável ao Pai. A família precisa ser alicerçada na rocha, que é a palavra, para que quando venham os vendavais, as dificuldades, as provações, as desilusões, as frustrações, essa casa não seja abalada, mas ela permaneça firme e seja habilitada e capacitada por Deus a enfrentar a crise e sair da crise glorificando o nome do Senhor. Que a nossa família seja um lugar onde os joelhos se dobram, um lugar onde a adoração é reconhecida, onde o louvor está presente. O nosso lar precisa ser um lugar de refúgio, um lugar de fortaleza, um lugar de segurança, um lugar onde podemos descansar em Deus. Que Deus nos ajude a encontrarmos saídas para todas as crises que temos vivido no ambiente da nossa família.
Que Deus nos habilite a reconhecer que não podemos fingir que não temos problemas. Não podemos enganar a Deus. Ninguém trata problema com problema. Por isso, jamais as situações difíceis do nosso lar podem ser resolvidas com a mentira. Por exemplo, nós precisamos atrair a verdade para dentro da nossa casa. Mesmo que muitas vezes essa verdade venha desestabilizar o ambiente, mas às vezes as coisas precisam entrar em desordem para se reorganizarem. Ninguém limpa um ambiente com todos os móveis no lugar. Quando nós vamos limpar o ambiente da nossa casa, nós afastamos a mobília, limpamos o ambiente para recolocarmos de forma organizada, ordeira. Às vezes as discussões, elas precisam vir à tona. O problema precisa surgir para que ele seja trabalhado, para que ele seja tratado, para que ele seja restaurado. A minha oração hoje é que a sua casa, a sua família e a sua vida seja restaurada pelo Senhor. E esse ambiente de crise que se instalou na sua casa, o Senhor possa trazer nesta manhã a saída para todas essas dificuldades. Mas não adianta esconder, não adianta fingir que não existe, não adianta chorar e entregar a oferta como se Deus não estivesse vendo. Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Não adianta tratar com Deus com um sentimento dividido no coração. Eu preciso saber a quem eu sirvo, se a Deus ou a Belial. Coloque algo no seu coração. O Senhor espera de nós fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel no pouco, para que no muito Ele possa te colocar. Se coloque agora diante da sua família. Se você está aí no ambiente da sua casa, eu te peço, pegue na mão de quem está aí na sua família. Se você não está no ambiente, se você está sozinho na sua casa, se conecte com a sua família espiritual. Se você é alguém sozinho, se conecte com a família em Deus. Mas que você nesta manhã possa estar se ligando no Senhor e dizendo: Pai, que toda crise que veio para minha casa seja resolvida nessa manhã. Que o Teu Espírito tenha a liberdade de limpar o ambiente da minha casa, do meu coração e da minha vida, transformando a minha família, transformando o meu lar, transformando a minha casa num ambiente de paz, num ambiente de amizade, num ambiente de harmonia, num ambiente de alegria, num ambiente de testemunho a Ti, a Tua palavra e com aqueles que nós convivemos. Se coloque aí agora diante do Senhor. Faça comigo essa oração. Pai, eu sei que a minha família é do Senhor. Ó Deus, nós temos vivido um tempo de crise, de dificuldade, de provação, de luta, de problema. Mas hoje eu quero entregar a minha família diante da Tua presença. Enche, Senhor, a minha casa com a Tua paz. Enche, Pai, o ambiente da minha família com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Faça ainda dessa canção a sua oração.
você e a sua casa possa servir ao Senhor. Que nessa manhã você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. À noite, às 19 horas, nós temos mais um momento especial, uma palavra de Deus para a sua família, para a sua casa. Indica o nosso canal do YouTube para alguém, se inscreva no nosso canal, indique esse canal para outras pessoas, para que essa palavra de Deus e a palavra que será ministrada hoje à noite, nós estaremos falando sobre saúde familiar, como se manter a família saudável. Será uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Nós estaremos mais uma vez aqui com este culto dedicado à família. Você não pode ficar de fora. Não deixe de deixar o seu like. Eu espero você hoje às 19 horas, logo mais à noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém.